Ok, então, na aula anterior nós estudamos as reações de substituição nucleofílica bimolecular e, dando continuidade, a gente vai estudar os efeitos, né, que podem modificar a velocidade dessa reação e a estereoquímica dessa reação. Então, aqui, só para vocês lembrarem, a gente tem aqui o nucleófilo atacando a zona de retaguarda e liberando o bromo. Você vê que os ligantes dessa zona de retaguarda são os menores, é o menor átomo da tabela periódica, que é o hidrogênio. Conforme eu aumento esse volume de ligante aí, eu ocasiono um impedimento espacial e eu diminuo a velocidade da reação. Aí você tem ali o estado de transição, né? Onde você tem a ligação do nucleófilo e a saída do bromo do substrato, que é o grupo de saída, grupo despedido ou grupo abandonador. Aqui você tem o produto formado, né, que mostra uma inversão molecular, porque aqui o bromo está para a direita de vocês, aqui a hidroxila está para a esquerda. Então, viu uma inversão molecular. Tá? Aqui a velocidade da reação depende do processo que você está trabalhando, né? Você lembra da fisicoquímica que quanto maior a energia de ativação, né? Isso aqui é a energia de ativação, a energia que vai do reagente até o ponto energético máximo. Então, essa energia de ativação, quando ela tem um valor acentuado, a reação acontece lentamente. E a gente diz que o processo é endergônico. Né? Por que endergônico? Se for trabalhar com a entalpia, é endotérmico. Se for trabalhar com a energia livre de Gibbs, é endergônico, se for o ΔG que eu estiver trabalhando, tá? Então, aqui ele está trabalhando com o ΔG. E aqui você tem uma energia de ativação menor. Então, a reação acontece mais rapidamente e você tem uma reação do tipo exergônico, tá? Exergônico porque o ΔG dela vai ser menor que zero, tá? Exotérmica, se for o ΔH menor que zero. Tá? A relação entre a entalpia e a energia livre de Gibbs, tu tira pela equação fundamental da termodinâmica, que é ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Tá? T é a temperatura em Kelvin, ΔS é a entropia, que mede a desorganização molecular. Aqui a gente tem um exemplo onde você já tem um bloqueamento na retaguarda. Tá? Você tem um bloqueamento aqui na retaguarda e esse bloqueamento, olha, é um bloqueamento grande, né? Porque esse bloqueamento ele está formado com um encadeamento de 6 carbonos. Né? E aqui você tem uma metila, então a velocidade dessa reação vai ser extremamente lenta, próximo de zero, porque eu tenho o halogênio ligado num carbono secundário. Toda vez que isso acontece, a velocidade da reação chega perto de zero, tá? Por causa desse bloqueio espacial que você tem na região de retaguarda. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um composto, tá? Esse composto aqui, ó, se você olhar, eu conectei aqui um halogênio. Esse halogênio aqui conectado nesse modelo é o cloro. Tá? Então, eu conectei o halogênio e se você prestar atenção, quer ver, olhe bem para a figura. Tá? Se você prestar atenção, no carbono 2, todo mundo localizou o carbono 2? No carbono 2, eu tenho a ligação do bromo, do cloro na estrutura. Né? Então, você tem a ligação carbono-cloro. O cloro é essa bola verde. Tá? Então, no carbono 2, você tem a entrada do halogênio formando esse substrato. Agora, vê a região de retaguarda desse substrato. Vai estar totalmente bloqueada, porque eu tenho uma etila ligada no carbono. Quer ver? Olha o carbono que contém o halogênio. Você está olhando? Esse carbono que tem a bolinha verde, contém o halogênio.
Para cima, ele tem um ligante com 2 carbonos, certo? E aqui para frente de vocês, ele tem um ligante com 3 hidrogênios, com 1 carbono e 3 hidrogênios, que é a metila. Então, ele está com uma retaguarda totalmente bloqueada. Então, a velocidade dessa reação, se ela seguir um percurso SN2, também vai ser 0. Não importa o tamanho desse ligante aqui, que a velocidade já decai. Então, esse exemplo do slide, você tem C6, né? E aqui no modelo eu fiz esse aqui porque ia ficar muito volumoso o modelo se eu botasse 6 carbonos. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é a respeito do segundo carbono, esse carbono que contém o bromo, como o halogênio, o cloro como ligante. Repare os ligantes que saem desse carbono. Eles são iguais ou são diferentes? Diferentes, né? Então, você tem 4 ligantes diferentes. Você tem o cloro, que é a bola verde. Você tem a etila, que é esses 2 carbonos que estão para cima. Você tem a metila, que está aqui. E você tem o hidrogênio, por onde eu estou segurando. Tá? Então, o que é que você percebe? Que eu tenho aqui um centro quiral. Né? Eu tenho um centro quiral. Então, esse composto aqui, ele é um composto que ele tem o centro quiral no carbono 2, também chamado de estereocentro tetraedro, e ele vai gerar um par de enantiômeros, que não é o caso da reação, só para vocês lembrarem, porque ele é uma estrutura assimétrica, ele não tem plano de simetria, né? Então, toda estrutura assimétrica muda o plano da luz polarizada. Ok, então deu para perceber que você vai ter uma inversão de configuração. Agora, olha aqui, você tem, nesses ligantes aí, você tem que ele diz, esse S aqui, que ninguém perguntou, né? Esse S é a configuração desse centro quiral. Qual é o centro quiral da molécula? É o carbono 2, né? Então, esse S é a configuração do centro quiral dessa molécula. Tá? Então, você vê que, por que é S? Porque eu vou fazer o movimento, né, no sentido contrário ao ponteiro do relógio, é S. No sentido do ponteiro do relógio, é R. Tá? E como é que eu vejo esse sentido? Pelos ligantes que estão aqui. Então, veja bem, o cloro aqui é o que tem maior peso atômico, é o cloro. Né? Depois do cloro vem o carbono. Então, o cloro é o meu elemento que está preso aqui de prioridade 1, porque ele tem maior peso. Quem tem maior peso ganha, prioridade 1. A prioridade 2 empatou, olha. Carbono é 12, carbono 12. Aí eu vou desempatar. Como é que eu desempato? Eu olho o próximo ligante que está ligado a esse carbono. O próximo ligante que está ligado a esse carbono é outro carbono. E qual é o próximo ligante que está ligado nesse aqui? É o hidrogênio. Então, quem ganha? Esse daqui. Então, ele é prioridade 2. Finalmente, esse aqui é prioridade 3. Para que eu trabalhe com o sentido horário e anti-horário do relógio, eu preciso botar o hidrogênio para trás, olha. Aqui ele está para trás, onde eu estou segurando. Então, quando eu for fazer, eu vou ter prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Aí, como é que eu vou seguir a sequência 1, 2, 3? Assim, ó. 1, 2, 3. Sentido contrário ao ponteiro do relógio, certo? 1, 2, 3. Então, por isso ele foi chamado de S. Alguma dúvida sobre esse S aí? Tá? Que é a configuração. Então, você está diante de uma molécula, você tem que ter um centro quiral, né? Então, nesse caso, eu tenho um centro quiral no carbono 2. Eu quero saber a configuração dele, se é R ou S. S é quando os ligantes, a prioridade dos ligantes, descreve o sentido 1, 2, 3
contrário ao ponteiro do relógio, anti-horário. Tá? E o sentido R de relógio, é o sentido dos ponteiros do relógio. Tá? Para que eu faça isso, o hidrogênio tem que estar posicionado para trás. Só vale se o hidrogênio, que é o ligante de menor prioridade, estiver para trás, como ele está aqui. Então, nessa posição que ele está aqui você tem 1, 2 e 3. Aí você faz a sequência, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí você tem o sentido anti-horário. Então, a configuração deste centro quiral vai ser o quê? S. Alguma pergunta? Ok. Aí, o que é que acontece? O nucleófilo vem e ataca a região de retaguarda. O nucleófilo vem e ataca a região de retaguarda. Você tem o estado de transição, libera o bromo, né, no caso aqui desse mecanismo, e lá adiante você vai ter o produto formado, que ele está dizendo que é R. Por que agora ele vai ser R? Porque houve uma inversão da configuração. Então, se o substrato é S, o produto vai ter que ser R. Tá? E você vê que essa molécula aqui, é só você pensar que aqui, em vez de ser C2H5, é o C6H13. É da mesma coisa. Só o tamanho do encadeamento que muda. Tá? Aí, o que acontece? O produto da reação vai ser agora a hidroxila, né? A hidroxila, o que é que a hidroxila fez? Ela pegou, né? E a hidroxila pegou aqui o lugar que era do bromo, do bromo aí no modelo, tá? Então, a hidroxila pegou aqui o lugar que era do bromo, pelo mecanismo que está aí no quadro, tá? Então, agora eu vou olhar a prioridade. Tá? Então, o hidrogênio continua para trás, só que agora ela não está mais voltada para o lado que eu tinha colocado, porque houve uma inversão de configuração. Então, aí você vai ter agora 1, 2 e 3. Então, você vai ter isso, ó, sentido do ponteiro do relógio. Então, ela é R. Tá? Então, isso acontece por causa da inversão molecular que nós estudamos na aula passada. Então, quando eu tenho centro quiral, dá para eu ver isso pela configuração do centro quiral. Tá? Alguma pergunta? Emerson, o que foi que tu falaste? Qual é a tua dúvida? É aqui no estado de transição. Né? Então, no estado de transição, você vai ter uma energia de ativação bem grande, porque a velocidade da reação é lenta. Tá? Então, aqui nesse estado de transição, ele vai ficar lá no topo, né, da reação, mas bem alto, porque como eu tenho um bloqueamento espacial na região, esse estado de transição vai ser alta energia. E a velocidade da reação vai ser lenta. Agora eu vou mostrar para vocês a inversão de configuração na reação SN2 em compostos cíclicos, tá? Aí eu trouxe aqui um modelo para vocês. Essa estrutura aqui que eu estou trabalhando é uma estrutura que ela não está na forma cadeira, tá? Ok? Vou botar assim para vocês verem. Ela está uma estrutura o quê? Planar. Porque eu posso escrever o ciclo hexano na estrutura planar e posso fazer torção nas ligações e ver as várias conformações que ele apresenta espacial, de acordo com a posição dos ligantes de cada carbono. Então, aqui ele está planar, como ele está aí, ó. Aí, o que é que eu tenho aí? A metila e o cloro para o mesmo lado. O cloro é a bolinha verde, a metila é esse ligante aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, CH3. Tá? Tá todo mundo vendo aí o substrato. Alguém não está enxergando, visualizando? Ele está planar e tanto está
cloro como a metila estão voltados para o mesmo lado do plano da molécula, né? Agora eu vou fazer uma SN2. Aí você pergunta, Ana Júlia, vai ser lenta? Vai ser lenta, né? Porque além de eu estar no anel, eu tenho as regiões aqui que estão, a metila está criando bloqueio para colisão dos choques efetivos, né? Se a gente aplicar a teoria da colisão. Aí eu pergunto, por onde o nucleófilo hidroxila vai conectar nesse anel? No sentido contrário da ligação carbono-cloro, né? Pela retaguarda. A retaguarda vai estar aqui atrás no anel, ó. Tá? Deixa eu virar assim para vocês verem agora, ó. Tá? Então, ele vai conectar no sentido da ligação carbono-cloro, que é essa bola verde. Tá? É a retaguarda da onde está ligada, a região de retaguarda do carbono, onde está ligado o halogênio. Quando ele se chocar aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma ligação, deixa eu virar assim agora. Ele vai se conectar por aqui, né? Por baixo. Certo? Vai se conectar aqui por baixo. Então, o que vai acontecer? Agora, a metila vai ficar para cima e a hidroxila para baixo. Então, há uma inversão de configuração. Tá? Então, aqui era cis, e agora, quando a hidroxila tocar aqui pela retaguarda, ele vai virar trans. Porque o halogênio abandona a estrutura e ele vira trans. Tá? Então, deu para todo mundo ver com o modelo. Agora, nós vamos ver qual é o meu produto, é aquele ali, tá? É o trans 4-metil-ciclohexanol. Ok. Agora eu quero escrever esse produto na conformação cadeira e quero descobrir qual é a menor energia por produto. Tá? Então, como eu quero a conformação cadeira, eu vou agora pegar o meu modelo e começar a torcer, porque eu quero a cadeira. Aí vocês lembram como é a cadeira? São 3 hidrogênios para baixo, então está aqui 1 para baixo, 2 para baixo, 3 para baixo. São 3 hidrogênios para baixo, tá? E 3 ligantes para cima, né? Os ligantes axiais, ó. 3 para baixo e 3 para cima. Está aqui mostrando para vocês. Vocês estão enxergando os 3 ligantes aqui de baixo? Tá? Tá para baixo. Quais são os 3 ligantes aqui de baixo? Esse e esse. Os 3 de cima, quais são? Esse e esse. Tá? Então, quando eu ponho esses ligantes, agora eu vou ver a energia, né? Lembra da interação 1,3 diaxial? Quem não lembra, eu vou lembrar agora. Ó. Como é que eu descubro? Eu vejo onde está o ligante. Ligante metila, ele está bem aqui, certo? Aí eu conto, ó, 1, 2, 3. Ele vai dar interação bem aqui, ó. Tá? Vai ter um bloqueamento espacial aqui, tá? E vai dar uma interação 1,3 de axial. Essa interação 1,3 de axial, ela é tabelada, ela é 3,8 kJ por mol. Então, ele vai dar essa interação de 3,8 aqui e vai dar outra interação aqui, ó. Porque se eu contar 1, 2, 3, vai dar com esse aqui também, ó. Outra interação 1,3 de axial. Então, eu vou ter um total energético com a cadeira nessa posição de 7,6 kJ por mol. Todo mundo viu? Você aí viu? Conseguiu enxergar? Tá? Então, vai dar 7,6. Bom, e aqui eu tenho a hidroxila, né? A hidroxila, ela é vermelha. Deixa eu trocar aqui rapidinho.
A hidroxila, ela é vermelhinha. Então, trocando aqui, porque a reação já aconteceu, né? Então, o cloro saiu e agora está a hidroxila. Então, veja bem, a hidroxila aqui, ela não está tendo interação 1,3 de axial. Por quê? Porque ela está na posição equatorial. Né? As posições axiais, elas seguem o eixo aqui da molécula. E as equatoriais, a linha do equador, para cima da linha do equador, para baixo da linha do equador. Ok. Então, qual é a outra possibilidade agora? A outra possibilidade agora é eu movimentar essa cadeira e botar a hidroxila para cima, tá? Coloquei a hidroxila agora para cima, tá? Aí eu vou ter a hidroxila, os hidrogênios, tá? Eu tenho que ter um para cima, tá? Para baixo, tem que ser 3 para baixo e 3 para cima. Então, você vai ter que ter a cadeira, você vai ter que ir torcendo ela sem destruir o modelo, para você conseguir botar a hidroxila para cima, tá? Porque esse modelo aqui é aquele modelo mais baratinho, quando tu mexe muito, ele despenca. Tá? Vai fazer o seguinte, a gente vai tirar a metila, porque olha só, a outra, sim, mas tem que ser trans, né, gente? Tem que ser trans, tá? Tem que ser trans, eu não posso sair colocando essa hidroxila e essa metila do jeito que eu quero. Tem que ser trans, né? Então, na posição trans, você tem que ter aqui, a metila tá aqui para cima, e aqui você tem, ela também aqui está para cima, ó, tá? Aqui está para cima, ó, metila está para cima, aqui também está para cima. E a outra posição que você pode fazer é aqui 1, 2, 3, 4. A outra posição que você pode fazer é botar os dois na equatorial, tá? Na posição 1, a hidroxila ficaria na equatorial, e na posição 4, que é que ela ficaria aqui para cima, ó, e aqui na posição 4, você colocaria também ela, em vez dela ficar na axial, você pode colocar ela na equatorial. Ela tem que ficar na posição trans e eu não posso trocar o carbono, tem que estar sempre nesses carbono 1 e 4. Tá? Então agora você tem, ó, a hidroxila equatorial para cima, tá? Todo mundo vendo aqui, ó, hidroxila equatorial para cima e metila equatorial para baixo, tá? Então, essa posição aqui é de menor energia, né? É a posição de menor energia que você não vai ter a interação 1,3 diaxial. E eu poderia também fazer, olha, como ele botou aqui, a transdiaxial, você pode também botar na posição 4 a metila para cima, como está vendo agora, tá? A metila para cima e a hidroxila para baixo, que aí é a transdiaxial, porque eu tenho que ter só a posição trans, porque houve uma inversão de configuração, o substrato era cis, o produto tem que ser trans. Nessa aqui, na transdiaxial, você vai ter uma energia bem grande, porque você vai ter, olha, aqui 1,3 aqui em cima e 1,3 aqui em cima, aí dá 7,6. A hidroxila, salvo engano, ela é 2 kJ por mol, tá? Então, você vai ter também hidroxila aqui, ó, 1,3, tá? E a hidroxila aqui, 1,3, ó, 1, 2, 3, ela com esse aqui, ó, tá? Então, aqui você vai ter 7,6 em cima e 4 kJ embaixo, né? Então, você vai ter 7, 4, 11, 11,6, né? Não, tem que somar lá, né? 7,6 com 4 dá 11,6. Então,
essa posição aqui transdiaxial vai ser a posição de maior energia, tá? Vai ser a posição de maior energia. Ok, então tem várias, você estando com o modelo, você pode ver as várias posições que você pode fazer trans aqui nessa estrutura. Você pode fazer trans botando a metila aqui para baixo e a hidroxila aqui para cima, na equatorial. Você pode fazer trans botando a metila para cima e a hidroxila para baixo. Você pode fazer trans colocando essa metila aqui para cima e essa hidroxila aqui para cima também, que é a primeira que eu mostrei, que não está aí no quadro. Tá? Então, você vai trocando os ligantes, as possibilidades, né? Porque para cada carbono aqui, você tem duas possibilidades de colocar a metila. Ou você coloca na axial ou na equatorial. A hidroxila também, você pode botar na axial ou na equatorial. De tal maneira que fique sempre uma para cima e outra para baixo, para ser trans. Ok? Agora são os fatores que influenciam a velocidade da reação. Bom, o substrato já falou muito, né? Quando você bloqueia, vai bloqueando a retaguarda, vai tirando hidrogênio e vai colocando os grupamentos metila, você vai bloqueando a região de retaguarda e vai diminuindo a velocidade da reação. Aqui é máxima, aqui ela despenca, mas não chega a zero, e aqui ela chega próximo de zero, ela fica 0,007, por aí. Tá? E aqui a possibilidade dela ocorrer é infinitamente pequena. Tá? Pode ter 1%, mas 99% a 98% aqui de reação SN1. Se você prestar atenção, conforme eu vou bloqueando a região de retaguarda, eu vou diminuindo a velocidade da reação SN2 e vou começando a dar chance de ocorrer SN1. Então, aqui é SN2, aqui tem disputa já, SN1 e SN2. Quem é que vai acontecer mais aqui? A SN1, porque eu vou fazer um carbocátio secundário. Tá? Ok. Então, o outro fator é o solvente. Tá? Porque, veja bem, quando você coloca o solvente na reação, ele vai envolver tanto o substrato quanto o teu reagente. Né? O solvente está ali. Então, o solvente ele é muito prejudicial quando ele solvata, né? Ou ele faz ligação hidrogênio com o teu nucleófilo. Então, se vocês notarem aqui, ó, essas estruturas que estão aqui, um solvente que é muito usado na reação SN2 é a dimetilformamida. Ela vem com essa sigla, DMF, dimetilformamida. Se você olhar a dimetilformamida, ela é impossível você fazer nas moléculas de dimetilformamida a ligação hidrogênio, porque o nitrogênio está ligado aqui, ó, a duas metilas. Eu só faço ligação hidrogênio se o nitrogênio tivesse ligado diretamente a um hidrogênio. Então, esse solvente ele não prejudica o nucleófilo, nem prejudica o substrato, porque ele é um solvente, ele é polar, tá? Porque você tem dipolo elétrico nas estruturas, né? Nas ligações aqui, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. Então, ele tem um momento dipolar diferente de zero, ela é uma molécula polar. Então, esse solvente, ele pode ser usado na reação porque ele não vai solvatar o nucleófilo. Quando ele solvata o nucleófilo, ele diminui a mobilidade iônica do nucleófilo. Eu não falei para vocês que o nucleófilo ele tem que se chocar no substrato? Tem, né? Então, se o nucleófilo ele está solvatado, a velocidade dele a caminho do sítio reacional vai diminuir. E essa velocidade a gente chama de mobilidade iônica. Quanto mais veloz ele é, maior a sua mobilidade iônica, para chocar esse substrato. Porque ele é um íon, né? Então, a gente fala de mobilidade iônica. Então,
esse solvente não vai atrapalhar a mobilidade iônica do nucleófilo. O nucleófilo continua veloz. É tipo assim, como a gente podia fazer uma comparação. Vamos supor que eu botasse você para correr aqui fora da sala e marcasse no cronômetro. Você fosse o nucleófilo e fosse atacar o substrato que está lá do outro lado, né? Aí o que acontece? Se eu colocasse uma pedra no seu pé, no segundo momento, você ia ter uma menor mobilidade iônica para atacar esse substrato. Tá? Então é a função da solvatação do nucleófilo nessa região. Tá? Então você tem aqui, esses solventes não são maléficos. Tá? Esse aqui também não. Tá? Ele não forma ligação hidrogênio e, não, portanto, não é capaz de solvatar o nucleófilo nem interferir no substrato. É o dimetilsulfóxido. O dimetilsulfóxido, ele aparece na reação DMSO. Então, quando vocês pegarem um livro para estudar, você vai ver que SN2 vem em cima, DMF, é o solvente, a dimetilformamida, vem na seta. DMSO, é o dimetilsulfóxido. E há outro que é muito utilizado também, porque o nitrogênio aqui, ó, ele está ligado a duas metilas, é a dimetilacetamida. Você tem o grupamento amida, né? Aqui, ó, nitrogênio ligado ao grupo carbonila, então você tem a dimetil, né? Porque tem duas metilas, a acetamida, porque aqui você tem a CH3, C-O e o N, que é o grupo funcional da amida. Então, esses solventes não vão diminuir a mobilidade iônica do nucleófilo. Então, é esse tipo de solvente que eu tenho que usar numa reação do tipo SN2. Tá? Aí, olha o que acontece, por exemplo, se eu utilizasse um solvente prótico polar. Você sabe que a água ela é polar e ela é prótica, né? Porque ela tem os hidrogênios aqui ligados diretamente ao oxigênio. Então, quando você põe um nucleófilo, olha como diminui a mobilidade iônica dele. A mobilidade iônica dele diminui porque você vai ter em volta do nucleófilo todas essas moléculas de água. Você vê que os hidrogênios que são parciais positivos da água vão estar tudo voltado para o nucleófilo que é negativo. Então, o nucleófilo negativo ele vai ser atraído pelos hidrogênios da água que são parciais positivos. É como se ele estivesse fazendo um muro em torno do nucleófilo. Aí, com isso, você diminui a mobilidade iônica do nucleófilo. Tá? Então, o nucleófilo fica nesse estado aí, todo em volta dele vai ficar moléculas de água. Ele vai ficar no que a gente chama de solvatado, né? Então, como ele é um ânion, quem vai ficar voltado para ele são os hidrogênios, que são parciais positivos. Bom, grupo retirante. Você lembra dos grupos retirantes que eu falei para você? Grupo retirante, ou grupo de saída, ou grupo abandonador, é o halogênio que sai da estrutura, que abandona a estrutura. Então, esse halogênio aqui, a velocidade com que ele abandona a estrutura também influencia na velocidade da reação. Então, eu trouxe aqui um modelo para vocês, para mostrar que eu estou conectando o flúor, tá? Então, é um fluoreto de metila. Essa distância na ligação carbono-flúor, ela é bem pequena, o que faz com que essa ligação se torne muito forte, né? Porque você tem a distância da ligação, ela é medida em Angstrom, então no flúor ela é bem pequena. Tá? Aí conforme você vai descendo o grupo 17, você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Né? Essa distância nessa ligação vai aumentando, porque o átomo também vai aumentando.
né? Então, tem uma série de fatores químicos que influenciam aí, que essa distância na ligação carbono-halogênio, ela vai aumentando, até chegar no iodo, que é esse aqui, que ele fica bem distante do carbono. O iodo, ele é 123, ele é imenso o iodo, né? Então, ele fica bem distante aqui do carbono. Então, quando esse grupo vai abandonar a estrutura, é mais fácil do iodo sair, porque ele está bem mais afastado do carbono, do que o flúor, que tem uma força de ligação maior, porque ele está bem perto do carbono. Tá? Então, com isso, o grupo retirante também vai influenciar na velocidade da reação. Então, o flúor ele vai dar uma velocidade muito pequena, porque é tipo assim, o nucleófilo vai bater aqui, né? Vai bater e o flúor não sai, bate o flúor não sai, bate o flúor não sai, porque essa força de ligação é grande, porque essa distância aqui internuclear é pequena, então isso faz com que a força de ligação seja mais forte. Então o nucleófilo bate e o flúor não sai. Aí com isso o quê? A velocidade da reação vai diminuir. Agora, quando o nucleófilo vem aqui, como o iodo, que é o maior de todos, está mais afastado, quando o nucleófilo dá só um toque aqui, o iodo plof, vai fora, porque ele já está afastado aqui, tá? Então, o iodo abandona a estrutura com mais facilidade. Isso está relacionado com a força da ligação. Claro, quanto mais preso o halogênio tiver no carbono, mais difícil dele sair. Aí, menor a velocidade da reação. O nucleófilo pode bater, tem que bater muito aqui para o halogênio abandonar a estrutura. Isso faz com que a velocidade da reação diminua, tá? Então, esse é o efeito do grupo retirante. Aí aqui eu tirei acho que foi do livro do Solomos, não me lembro, esses valores que ele foi medida essa velocidade, né, de reação, e quando você tem o bromo, né, o flúor, olha a velocidade lá embaixo, porque a força da ligação carbono-flúor é forte. Aí depois você vem para o cloro, tá? Quando chega no bromo você já aumenta, e no iodo é bem maior. Eu não coloquei aí, mas é bem maior com certeza. Outro fator que influencia é o nucleófilo, o volume do nucleófilo, né? Porque você vê bem, eu estou aqui com um bom grupo de saída. Esse aqui é um bom grupo de saída, porque a força da ligação carbono e iodo é a menor de todas, entre os halogênios. Então, eu estou com um ótimo grupo de saída. O nucleófilo tocou aqui, o iodo já sai. Porém, vai depender do volume do nucleófilo. Se eu vier com o nucleófilo pequenino, a mobilidade iônica dele é maior, aí ele vai bater aqui e a velocidade da reação ocorre bacana. Agora, se eu vier com o nucleófilo volumoso, tá? A mobilidade iônica dele é menor e ele ainda vai ter dificuldade de tocar aqui, ele vai custar tocar aqui, né? É tipo você botar uma pessoa bem magrinha para correr e colocar uma pessoa com 100 quilos para correr o mesmo perímetro, o mesmo percurso. Então, é o que acontece com esse volume do nucleófilo. Tá? Então, o nucleófilo que tem um volume pequenininho, como ali o metóx, tem um volume pequenininho, ele vem e pega. Agora, se eu pegar e botar o terbutox, né, tem um volume bem maior, que é 3 metilas, né, ligada a um carbono e aí ligada a um oxigênio. É um volume enorme, né, para ter o terbutox para atacar aqui, a velocidade vai cair, porque eu aumentei o volume do nucleófilo. Tá? Entenderam isso? A relação do nucleófilo. Eu esqueci de fazer o modelo do terbutox para mostrar para vocês, e a gente não tem tempo de fazer agora por causa do laboratório. Aí aqui, olha, eu já botei ele, olha, o terbutox, mas eu não trouxe o modelo. Mas dá para você perceber que tem bastante átomo aí, né? Olha aqui, você tem um carbono, quer ver? Acompanha aqui, é um carbono ligado a um oxigênio, e esse carbono está ligado a 1, 2, 3 metilas, então ele é volumoso.
Então, aí a velocidade da reação diminui, por causa do volume do nucleófilo. Quanto mais volumoso o nucleófilo, menor a mobilidade iônica dele. Agora aqui a diferença entre nucleofilicidade e basicidade. Tá? O que é a nucleofilicidade? A nucleofilicidade é o deslocamento do nucleófilo para um substrato, atacando um substrato. Aqui ele está atacando um intermediário, um carbocate. Então, essa velocidade com que ele ataca mede a nucleofilicidade dele. É a capacidade que ele tem de doar um par de elétrons no nucleófilo e formar uma ligação química aqui nesse centro, né? É um centro eletrofílico, porque é um carbocátio. Todo carbocátio é um eletrófilo. Ok. E também a nucleofilicidade, ela pode aparecer quando o nucleófilo desloca um par de elétrons para atacar o centro eletrofílico da ligação aqui carbono-halogênio. Eu tenho um carbono aqui parcial positivo, o halogênio é parcial negativo, eu tenho um dipolo elétrico aqui, então eu tenho aqui também um carbono parcialmente eletrofílico, né? Ele é eletrófilo, porque ele é capaz de atrair o nucleófilo para si. Tanto que o nucleófilo jamais vai fazer choque por aqui, onde tem o halogênio, porque o halogênio é rico em elétrons, né? Ele tem 6 elétrons na camada de valência daquele aqui girando, então vai dar repulsão eletrostática com o nucleófilo. Então, o único jeito para o nucleófilo é atacar pela retaguarda no sentido contrário da ligação carbono-halogênio, tá? Porque aqui esse carbono tem características eletrofílicas. Tá? E o que seria a basicidade? A basicidade é a base responsável para capturar hidrogênios ionizáveis, de hidrácidos, de oxiácidos e de compostos orgânicos também, né? Por exemplo, na propanona, depois eu vou explicar para vocês, na química inorgânica você tem, quando eu falo em ácido, né, você pensa logo nos hidrácidos e oxiácidos. Na química orgânica, quando a gente fala em ácido, eu posso pensar num carbocate, por exemplo, tá? Esse aqui é um ácido de Lewis, porque esse carbono catiônico aqui, ele puxa elétrons e deixa esses hidrogênios aqui parcialmente positivo. Toda carga positiva, ela atrai elétrons. Então, aqui é uma carga positiva, ela vai atrair os elétrons sigma da ligação e vai gerar hidrogênios aqui parcialmente positivos. Então, esse composto, ele é um ácido na química orgânica, tá? E ele pode, uma base muito forte, pode vir capturar esse hidrogênio ionizável daqui e gerar uma dupla ligação aqui, formar um alceno, tá? Então, ele é um ácido. E futuramente, conforme a gente for estudando, eu vou mostrar outras estruturas para vocês também, que são ácidos na química orgânica. Tá? Então, a basicidade é isso, né? É a capacidade que a base tem de doar elétrons e retirar hidrogênio ionizado, né? A base doa elétrons pela teoria de Lewis e o ácido recebe par de elétrons. Agora eu falei para vocês, vou falar rapidinho da importância do processo bimolecular em síntese. Quando você quer sintetizar um composto rápido no laboratório, você faz pela SN2, que você não vai ter intermediário, né? E aí, dependendo do que você escolhe aqui como nucleófilo, você vai ter um produto. Se eu escolher um alcóxido, você vai ter como produto um éter. Se você escolher o ânion amideto, você vai ter como produto uma amina. Então, por isso ele é muito utilizado esse processo em síntese orgânica. Essa preparação de éter
ela é conhecida como citer de Williamson, tá? Williamson. Ok, agora umilumo no processo SN2, que nós vimos na aula passada. Para relembrar, a gente tem aqui, ó, os orbitais moleculares ligante e antiligante, tá? Os orbitais moleculares ligantes são aquele onde você observa a interferência construtiva, né, das funções de onda. Então, você tem aqui os ocupados, são os orbitais moleculares ligantes, né? Você tem aqui o π e o sigma. Aqui você tem os elétrons N, então essa estrutura que foi pensada para fazer esse diagrama é uma estrutura que deve ter ou oxigênio ou nitrogênio, porque tem a presença aqui dos elétrons N. Então, é uma estrutura orgânica que deve ter oxigênio ou nitrogênio, né? E aqui você aprendeu também que o orbital molecular ocupado, tá, de maior energia é o HOMO, HOMO, né, que é a sigla do inglês. E aqui, o desocupado de menor energia é o LUMO, né, LUMO, também a sigla vem do inglês. Então, o que vai acontecer? Quando você vai trabalhar com a reação SN2, o que é que você tem na verdade? Você não tem isso aqui, porque eu não tenho ligação π, eu estou fazendo reação de substituição. A reação de substituição acontece, nesse caso aí, é uma reatividade do carbono sp3, né? São 4 ligações sigma formadas por carbonos sp3. Então, eu não tenho isso aqui, ó, nem o π, nem o π asterístico, isso não tem. O que é que eu vou ter? O sigma, porque eu tenho 4 ligações sigma. Eu vou ter o sigma asterístico, né, para o substrato. Para o nucleófilo, eu vou ter o sigma, porque o nucleófilo sempre está formando ligações sigma, e vou ter também os elétrons N. Vamos supor que seja a hidroxila. Eu vou ter a ligação sigma e eu vou ter esses elétrons aqui. Então, eu vou ter a ligação sigma e eu vou ter o HOMO dele, vai ser os elétrons, vai ser representado pela densidade eletrônica do oxigênio, ali onde estão os elétrons. Tá? Então, olha só como aparece. Eu tentei fazer um desenho aqui para vocês. Aqui, quando eu tenho o meu substrato, então você tem aqui, ó, o brometo de metila. Eu tenho 4 ligações sigma, mas eu tenho o sigma asterístico para cada ligação dessa desocupado. Tá? E o sigma asterístico desocupado vai ser o LUMO, porque eu só vou ter 2, né? Eu vou ter o sigma e o sigma asterístico. Então, o sigma asterístico de menor energia vai ser o LUMO, né? Que é o sigma asterístico, nesse caso, porque eu só tenho 2. Ok, então, quando esse par de elétrons vier se conectar aqui, ele não pode se conectar nos orbitais que estão cheios. Esses orbitais que estão aqui preenchidos, ocupados, ele não vai poder se conectar lá. A única oportunidade que ele tem é de se conectar no orbital que esteja vazio, que é exatamente o sigma asterístico, que é o LUMO. E quem é que vai se conectar? Vai ser o orbital molecular ocupado de maior energia, que vai ser aqui onde está a densidade eletrônica. Ó. Os elétrons N e mais o excesso de elétrons que ele tem aqui, porque ele está na forma de ânion. Então, eu vou ter a conexão do HOMO no LUMO. Aí, eu formo o intermediário. Ó. Aqui, ele está conectando no sigma asterístico, no LUMO, o HOMO no LUMO, que é o sigma asterístico. Tá? Aí o bromo abandona, quando o bromo sai, que é o grupo de saída, né? Esse grupo de saída abandona a estrutura, aí a hidroxila deixa de fazer ligação com o LUMO e passa a fazer ligação aqui no orbital molecular ligante que desocupou. Tá? E aí você tem a inversão molecular, que a gente já viu, né?
que é uma característica da reação SN2, inversão de Walden. E aqui um novo exemplo para vocês, ó. Novamente ele atacando aqui o sigma asterístico, que é o LUMO, tá? O HOMO atacando o LUMO. Aqui desocupa o bromo, porque ele sai, né, o grupo de saída. Quando ele sai, essa hidroxila que está conectada no LUMO, né, no sigma asterístico, ela passa a ocupar o sigma, tá? E dá ali o produto da reação. Ok, a leitura que vocês vão fazer, né? Agradeço a presença de todos aqui. Estão todo mundo aqui, né? Não faltou ninguém. Teve os atrasildos, mas todo mundo chegou. Vocês podem consultar os mesmos livros, né? Que eu tenho citado para vocês, que até porque os que tem na biblioteca, que é o Solomons. Tem também um livro que é antigo, mas é muito bom esse livro, mas os mecanismos desse livro não são tão bem explicados como no livro do Solomons, da Paula Bruce. Tem também o meu livro, que está lá no blog, para vocês darem uma olhada, ok? E agora a gente vai para o laboratório.